Então, boa noite, oficial agora, né? Vamos continuar o estudo da nossa doutrina. Quer sentar só mais um pouquinho para cá, Júlio, para não ficar assim? É porque quando a gente está filmando, né? Ficar atrás da câmera acaba ficando meio deslocado. Então, hoje a gente vai começar o capítulo, aliás, o item 3 do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, né? E esse item ele se intitula Propriedades da Matéria, tá? Então a gente estudou um pouquinho do que é matéria, né, na visão espírita, no nosso último encontro, e hoje a gente vai continuar com as propriedades, né? A gente sabe, desde o início do século passado, que a energia é meio que uma propriedade da matéria. Então, a gente estudando matéria, a gente também estuda um pouco de energia. O conceito de energia é meio complicado. Então, assim, a gente não vai entrar na parte mais física e mais técnica da coisa. Mas se tiverem dúvidas, vocês vão perguntando o que a gente vai falando. O interesse da gente é estudar a matéria do ponto de vista espiritual e associar isso com aspectos espirituais também, né? Para que a gente possa responder algumas perguntas do nosso dia a dia, tá? Eu sempre, quando a gente fala de matéria, eu gosto sempre de lembrar de Antoine Lavoisier. Lavoisier foi um dos pais da química e ele dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase ela é bem icônica, né? Lavoisier ele é do século XVII, nasceu ali no início do século XVII. E ele foi uma pessoa que ele impulsionou o estudo da química, ele estudava outras coisas também, porque nessa época a pessoa não era só químico, não era só físico, não era só biólogo, ela era naturalista. Essa divisão de química, física, biologia, matemática, isso veio depois. Até século XVII, XVIII mais ou menos, o pessoal era naturalista, então eles estudavam de tudo um pouco. O conhecimento humano ainda não era tão vasto quanto hoje, então dá para você dar conta de 3, 4, 5 áreas do conhecimento ao mesmo tempo. E era assim. E ele foi uma das pessoas na França, né, na época da Revolução Francesa, inclusive, que estudou muito isso, impulsionou também o estudo da química entre várias pessoas, vários estudiosos da época. Ele, inclusive, ele começou ali a aprimorar o método científico, só que depois, na época da Revolução, acabou que ele foi acusado de alguns crimes, as pessoas não gostavam dele porque quando você fazia uma experiência e ia lá para mostrar para ele, se não tivesse tudo dentro dos conformes, dentro do método que ele considerava correto, aí ele não aceitava aquele trabalho, ele era meio, vamos dizer assim, ele tratava as pessoas mal porque ele era um pouquinho ignorante, né? No sentido que a gente dá hoje para falar. Então acabou que na época da Revolução, guilhotinaram ele, né? Fizeram algumas acusações para ele e acabaram assassinando Lavoisier. Mas vamos para o estudo da matéria. Por que Lavoisier falava que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Porque a matéria do universo, ela é a mesma desde que o nosso universo foi criado. Porém, ela não está na mesma forma que ela estava lá no início, né? Quando teve lá o Big Bang, a grande expansão lá do início do universo, a matéria era bem diferente de hoje. Né? Existiam ali algumas partículas que depois foram se juntando, foram formando os primeiros átomos, que foram os átomos de hidrogênio, alguns poucos átomos de hélio e só. Hoje em dia a gente tem hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, enxofre, ferro, cobre, níquel, zinco, ouro, prata, bronze. A gente tem mais de 100 elementos, né? E esses elementos eles não existiam no início do universo. Como que eles passaram a existir? Bem, é simples, o hidrogênio e o hélio ele se juntou em alguns locais do universo através da gravidade. Por quê? Porque matéria atrai matéria. Então, os átomos ali em turbulência, naquela grande expansão, eles começaram a se juntar. Alguns milhões de anos depois, formaram bolinhas de hidrogênio. Essas bolinhas de hidrogênio é que nós chamamos hoje de estrelas. Em um dado momento, essas bolinhas de hidrogênio, que não são bolinhas, né? São bolas imensas, mas elas começaram a se contrair por conta da força da gravidade, e lá no núcleo dessas bolinhas, nessas estrelas, começou a
a existir uma reação química, né, que é a reação de fusão nuclear. Ou seja, os átomos de hidrogênio começaram a um comprimir o outro tão forte, com tanta força, a temperatura aumentou tanto, que esses átomos começaram a se fundir e o hidrogênio passou a se transformar em hélio. E aí, a energia liberada nessa reação acendeu as estrelas. E as estrelas são acesas até hoje por conta dessas reações que acontecem até hoje. E no núcleo dessas estrelas chega um momento que o hélio também começa a se comprimir e também começa a formar novos elementos, né? Ali, as estrelas maiores, elas vão formando elementos cada vez mais pesados até chegar no ferro. Quando chega no ferro, essas estrelas muito grandes acabam explodindo, porque todas as reações que formam os primeiros elementos da tabela periódica são reações que liberam energia. E quando forma o ferro, é o contrário, ele absorve. Então, o que acontece? A estrela está emitindo energia para tudo quanto é lado, por isso que a gravidade puxa para o centro e a energia joga para fora, ela se mantém em equilíbrio. Mas quando ela começa a produzir o ferro ali no núcleo das estrelas, aí não tem mais energia jogando para fora, só tem a gravidade puxando para dentro. Então, o que acontece? Ela colapsa e explode. A gente chama de supernova. E nessa explosão é que vão formar todos os elementos mais pesados do que o ferro, né? Então, tudo que você tem no seu corpo, carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio, né? Todos esses elementos que nós temos no nosso corpo hoje, todos foram formados no núcleo de estrelas. Olha só. Então, seu corpo físico veio de uma estrela. Você é um pedacinho de uma estrela. Você que eu falo, o seu corpo, né? O espírito não, mas o corpo sim. Então, essas reações que nós chamamos de reações nucleares, a gente sabe que elas vieram das estrelas. Por quê? Porque quando o universo surgiu, não existia nenhum desses elementos. Só existia o hidrogênio e um pouquinho de hélio ali, tá? Então vamos ver as propriedades de todos esses elementos que a gente acabou de falar, né? A gente sabe que esses elementos eles se unem para formar substâncias, né? A água, por exemplo, é formada de hidrogênio e oxigênio, né? As proteínas são formadas de carbono, de hidrogênio, nitrogênio, enxofre, né? E outros elementos, fósforo também. Então, aí você tem os carboidratos, são formados de carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, cada substância que tem ali dentro do nosso corpo são formadas da combinação desses elementos, tá? E aí a gente consegue formar toda essa complexidade, que são os organismos vivos, né? E também forma o que não é vivo. A terra, o ar, a água, as montanhas, tudo que existe é formado desses elementos, tá? E algumas pessoas ainda dizem que a vida surgiu ao acaso, né? Algo tão complexo e tão maravilhoso quanto a vida, tem muita gente que diz que surgiu ao acaso. A gente não acredita nisso, né? A gente acredita que existe uma intencionalidade, uma intenção, né? Que um criador teve a intenção de formar a vida. Então vamos lá para o item 29. A pergunta que Kardec fez é a seguinte: a ponderabilidade é atributo essencial da matéria? O que é ponderabilidade? Alguém sabe? A ponderabilidade é atributo essencial da matéria. Ponderabilidade é a capacidade que a gente tem de medir, de fazer medições. Então, a matéria, ela pode ser medida, ela pode ser avaliada, ela pode ser mensurada. É isso que ele está perguntando. É um atributo essencial, ou seja, toda matéria pode ser medida de alguma forma. A gente pode medir a massa dela, a gente pode medir o tamanho, a gente pode entender ela através da nossa ciência. E aí os espíritos respondem: da matéria como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como um fluido universal. A matéria etérea significa muito fluida, aquela matéria muito, 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 muito sutil, que a gente não consegue nem perceber, nós encarnados, não conseguimos nem perceber. Então, a matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. E aí Kardec fala lá embaixo, essa resposta, gente, é dos espíritos, tá?
E esse pedacinho que tem aí embaixo é uma consideração feita por Kardec. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Da mesma maneira que não há alto e nem baixo. E aí a gente vai discutir um pouquinho isso daí. No universo, como a gente falou no nosso último encontro, a gente tem a matéria que a gente pode ver e que a gente pode perceber através de instrumentos. Se a gente põe um telescópio e a gente olha lá para o espaço, a gente vai ver estrelas, os planetas que estão mais próximos a gente consegue ver, às vezes a gente vê asteroides, né? E aqui no nosso planeta a gente percebe o solo, a água, as rochas, o vento a gente percebe, apesar do vento ser um fluido, a gente percebe quando forma um vento, né? A gente percebe que ali existe o ar, que é uma mistura de certos gases, né? Às vezes a gente percebe pelo odor, às vezes a gente percebe pelo sabor, né? Alguns líquidos, alguns sólidos. A gente percebe às vezes pelo som também que eles produzem quando eles entram em contato. Então assim, essa matéria, toda essa matéria, ela pode ser medida, ela pode ser ponderada. A gente pode medir a massa dela, a gente pode medir o tamanho dela, as propriedades. Isso é ponderado. Só que nós sabemos que no universo existe uma matéria que ela não pode ser percebida por nós humanos. Que nós chamamos essa matéria de fluido universal ou fluido cósmico universal. Se você pegar a ciência convencional e perguntar para algum cientista se ele sabe o que é isso, ele vai dizer que não. Lógico, por quê? Porque a ciência ela só estuda a matéria que nós chamamos de matéria ordinária, que é essa matéria que a gente percebe. Que em física a gente chama de matéria bariônica, porque é formado por partículazinhas que nós chamamos de bários. Então assim, essa matéria aí todo cientista vai saber que existe. Mas se um espírita, se você perguntar a um espírita, né, se ele sabe o que é o fluido cósmico universal, geralmente ele vai saber. Ele vai dizer assim, ó, é um fluido muito sutil que a gente não pode perceber, que se a gente tentar medir a gente não vai conseguir medir, mas ele é que dá origem à matéria que a gente percebe. Então a matéria que forma essa cadeira, o plástico, né? Uma cadeia de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e tal. Isso daqui é matéria bruta, é matéria ordinária, é uma matéria bariônica. Só que ela é formada por uma matéria mais sutil, que é o fluido cósmico, que esse daí a gente não consegue perceber, tá? Porém, os espíritos, ou seja, na forma espiritual, se a gente não tivesse encarnado, muito provavelmente a gente conseguiria perceber esse fluido. Por quê? Porque esse fluido é o mesmo que forma o mundo espiritual, as colônias. Vocês já assistiram o filme Nosso Lar? Alguém já assistiu? Já assistiu? Todo mundo já assistiu o Nosso Lar? O 2 também? Assistiu? Não, ainda assisti não. O 2 parece que saiu agora. Eu não vi ainda. Que é Mensageiros da Luz, né? Isso. Então, naquele filme a gente vê uma colônia grande, imensa, belíssima. E a gente vê construções, a gente vê pavimentações, árvores, lagos, a gente vê um monte de coisa. E por que a gente encarnado não olha para o céu e não vê uma colônia daquela? Simplesmente porque aquela matéria ela é extremamente sutil. Para o encarnado, ela é invisível e imponderável. Ela não pode ser nem percebida. Mas para os espíritos desencarnados, esses aí conseguem perceber. Então, o fluido cósmico universal forma aquilo ali. Tá? A gente diz que aquilo ali é plasmado. Existe uma maneira, que nós não sabemos qual é, de utilizar esse fluido muito sutil para fazer aquele tipo de construção. Da mesma maneira que no próprio filme Nosso Lar também mostra o umbral. Mostra o umbral, que é um lugar bem feio, é um local muito escuro, cheio de lodo, não é isso? Tem lama, tudo aquilo ali também é plasmado através do fluido cósmico universal. Tudo aquilo ali também. Se a gente encarnado, né, tivesse naquele local, naquele momento, a gente não ia perceber nada. Da mesma maneira que a gente não percebe a colônia, a gente também não percebe o umbral. Deu para entender? Item 30.
A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Bem, a gente sabe que essa matéria bruta que a gente conhece aqui enquanto está encarnada, a matéria que forma o nosso corpo e as coisas que a gente entra em contato, a gente sabe que é formada por vários elementos. Como eu falei, né? Tem o ferro, o níquel, o cromo, o bário e vários outros elementos, certo? Mas esses elementos lá da tabela periódica, eles também não são formados por outros menores ainda? Hoje em dia a gente sabe, né, que o átomo, um átomo de hidrogênio, lá no núcleo dele, ele tem um próton e às vezes tem até nêutron, às vezes tem um, às vezes tem dois, né, se for o deutério, o trítio. Então, assim, o átomo de hidrogênio, ele tem no núcleo dele lá uma partícula menor do que ele mesmo, que é o próton. E tem um elétronzinho também que fica girando ali. Então, tanto o elétron, quanto o próton, quanto o nêutron são menores do que o próprio átomo. E se a gente pegar um próton desse ou um nêutron desse e quebrar, será que a gente ainda consegue quebrar em partículas ainda menores? Hoje a ciência já sabe que sim, que sim. Então, por exemplo, um nêutron ou um próton, se a gente quebrar eles, a gente forma 3 quarks. São partículas menores ainda. Existe o quark up, o quark down. Então, se você tiver, por exemplo, 2 quarks up com um down, você forma um próton. 2 quarks down com um up, você forma um nêutron. E o interessante é que o próton ele tem carga positiva, o nêutron não tem, é neutro. Por causa da diferença das partículas que eles são feitos. O elétron, ele já tem carga negativa, mas a massa dele é muito pequenininha, não é a mesma massa de um próton e um nêutron. E esses quarks, se a gente quebrar, será que a gente consegue quebrar em partículas ainda menores? A ciência convencional ainda não conseguiu, mas muito provavelmente a gente conseguiria se a gente tivesse aparelhos para isso. E se a gente for quebrando, um momento a gente vai chegar no fluido cósmico universal, que ele é um só, é um tipo só, é como se fosse uma única partícula, só que a depender de como ela é arranjada, ela vai formar um quark, ela vai formar um neutrino, ela vai formar um elétron, ela vai formar outras partículas, e essas outras partículas vão formar o próton, vão formar um nêutron, que vão formar os átomos que a gente conhece, o hidrogênio, o oxigênio, o enxofre e assim por diante. Então, a ideia é essa. A ciência convencional, ela só vai até um ponto. Os espíritos nos dizem que dali em diante você ainda pode avançar mais. Então, a diferença do conhecimento espiritual para o conhecimento da ciência convencional é essa. Então, vamos ver a resposta dos espíritos, né? Então, ele perguntou se a matéria é formada de um só elemento ou de muitos. E os espíritos respondem, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, quando você pega esse fluido cósmico e transforma ele, junta, agrega e vai formando novas partículas maiores, aí é que a gente forma a matéria bruta que a gente pode perceber. Mas o fluido cósmico, esse a gente não consegue perceber porque ele é muito sutil. Pergunta 31. Gente, vocês podem interromper, pode perguntar. Essa partezinha é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais complicada, mas vocês podem interromper e perguntar, viu? 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? A gente sabe que a matéria, ela pode ter eletricidade, ela pode ter gravidade, ela pode ter massa, né? A gente bota na balança, a gente sabe se aquilo é mais pesado, se aquilo é mais leve. Se a gente pega dois pedaços do mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanhozinho, mas um é feito de isopor, o outro é feito de ferro, a gente sabe que o de ferro tem muito mais massa do que o de isopor. Se for do mesmo tamanho, né? Um é mais denso, tem muita massa, outro tem menos. E de onde vêm essas propriedades? O Kardec perguntou. E os espíritos responderam: das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Ou seja, para
para o fluido universal ser ferro ou ser isopor, só vai depender do tipo de transformação que ele vai sofrer. E isso foi determinado lá no núcleo das estrelas, antes de se formarem os elementos, né? Como a gente viu aqui. Tá dando para entender ou tá muito complicado? Isso é coisa que a gente só vai imaginar. Não vai dar para a gente fazer uma experiência para formar, né, um átomo aqui para vocês verem. Não tem como. O átomo ele é tão pequenininho que ele não pode ser visto nem por microscópio. Dentro da ciência, nós temos os microscópios ópticos, que são várias lentes. Vocês já viram aqueles microscópiozinhos pequenininho que, pronto. Tem os microscópios ópticos, tem daquele tamanho e tem maiores. Mas eles são conjuntos de lentes que a gente olha assim através das lentes e bota uma luz embaixo. Aí essa luz, ela bate no objeto que a gente quer ver, que geralmente são objetos muito pequenos que a gente não consegue ver a olho nu, né? O olho humano, ele só consegue ver ali até 0,2 milímetro. 0,2, não é 2 milímetros não, 0,2. Então é menos de 1 milímetro, é 1 milímetro dividido por 5. Até aquilo ali você ainda consegue perceber um pontinho daquele tamanho. Se for menor do que isso, a gente não consegue mais enxergar. Então o microscópio ele serve para isso. Tem várias lentes que vão ampliando esse objeto e a gente consegue ver ele grande. No microscópio óptico, esqueça, você não vai ver um átomo nunca. Nem uma molécula você não consegue ver. Para isso existem microscópios eletrônicos, que são microscópios imensos. Precisa de uma sala desse tamanho aí para ter um, né? Aqui na Bahia tem um, só que até onde eu sei está quebrado já há algumas décadas. Porque é caríssimo, são milhões de dólares um microscópio desse. E geralmente só quem tem a universidade ou então empresas multinacionais. Nesse microscópio você consegue ver coisas menores. Por exemplo, se você quiser ver um vírus, no óptico não dá para ver. Mas no eletrônico dá. Porque o vírus ele é muito pequenininho, gente. Só para você ter noção, dentro de uma bactéria cabem centenas ou até milhares de vírus. Dentro de uma bactéria. Então ele é muito pequenininho, muito pequenininho. Então nesses microscópios eletrônicos você consegue ver até vírus. Mas o átomo não dá para ver. Aí eles usam uma técnica que eles emitem uma luz em um átomo e formam uma sombra maior. E eles conseguem enxergar essa sombra. Essa sombra dá para ver. Então já se sabe que o átomo existe por isso. Porque a gente enxerga uma sombrinha dele muito dispersa, uma imagem muito mal definida, um negócio muito estranho. Então o átomo, ninguém nunca viu um átomo até hoje. A gente sabe que ele existe porque, teoricamente, a gente faz cálculos e aí a gente deduz que eles existem, né? Mas não tem a certeza. Ter a certeza tem, mas a gente não vê diretamente. A gente tem a certeza porque a gente consegue, por exemplo, pegar partículas que existem no átomo, como um nêutron, e a gente consegue acelerar elas e chocar uma na outra, e a gente vê elas se chocando e vê as partículas que sobram da quebra nos grandes aceleradores de partículas. Aqui no Brasil tem alguns aceleradores, acho que tem 1, 2, não sei. Na USP tem, né? Que são imensos, tem mais de 1 quilômetro essas máquinas, né? Tem um lá entre a França e a Suíça, que é o LHC, o Large Hadron Collider, que ele tem 29 quilômetros. É a maior máquina que o ser humano já construiu. E ele serve para quê? É um tubo grandão, redondo, que você joga um próton de um lado, joga outro próton do outro, eles vão girar em sentidos contrários até atingir uma velocidade próxima da luz. Quando estiver próximo da velocidade da luz, você bota eles para colidirem. Aí quando eles colidem, aí libera essas partículas que eu falei, os quarks, os pósitrons, né, os neutrinos, que são partículas menores do que o próprio nêutron, menores do que o próprio próton. Então aí você sabe que essas partículas existem por causa... E o computador pega essa imagem e amplia numa tela, faz uma simulação do que aconteceu ali. Então você vê essa explosãozinha, você sabe que existe, mas não dá para ver diretamente o átomo, ele é muito pequenininho. 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva?
Ou seja, para que algo seja um veneno ou que seja um remédio, para que algo seja saboroso ou tenha um gosto ruim, para que tenha uma cor branca, uma cor preta, uma cor azul. Tudo isso, todas as propriedades que a matéria tem, né? Não são apenas as modificações de uma única coisa. Bem, a gente já respondeu que sim, né? Então os espíritos respondem. Sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Ou seja, a cor só existe porque nós temos o olho para captar a luz e o cérebro para interpretar a cor. Porque se a gente não tivesse isso, se a gente não tivesse essa capacidade de decodificar a luz, a gente não ia perceber cores. O som só existe porque o ouvido é capaz de captar o som. E da mesma forma, quando a gente está desencarnado, a gente também faz a mesma coisa, né? Só que não nos órgãos físicos, mas sim de forma espiritual. Bem, e aí Kardec ele faz uma reflexão embaixo também. Ele diz assim: esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, o outro acha má. Umas veem o azul e outros veem o vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Alguém já ouviu falar aqui em daltonismo? Conhece alguém daltônico? Qual é a diferença do daltônico para quem não é daltônico? As cores, ele tem uma percepção de cores diferentes. Exatamente. O vermelho, ele não consegue diferenciar. Exatamente. Aí quem é daltônico, por exemplo, não pode tirar carteira de motorista, né? Por quê? Porque não sabe se o farol se está verde ou se está vermelho. Não tem como saber. Porque eles não enxergam, não sabem a diferença do verde para o vermelho. Eles enxergam mais ou menos um cinza. É uma cor só, tipo. Isso. Alguns daltônicos enxergam uma cor mais alaranjada, bem forte, no vermelho. Então, assim, tem alguns tipos de daltonismo. Ele é mais comum nas mulheres, é raríssimo em homens, mais comum em mulheres. Eu conheço um colega Homem que tem, né? Ele é mais raro. Porque ele está nos cromossomos sexuais, se não me engano, está numa partezinha ali do cromossomo X. Mas assim, tem muito tempo que eu estudei isso, eu nem lembro, viu, gente? Depois eu vou dar uma estudada e vou trazer para vocês. Mas eu nem lembro, mas eu sei que tem uma diferença aí de homem e mulher. Então, o daltônico, ele não percebe, porque muitas vezes a gente que não é daltônico, né, vê uma mulher com um vestido vermelho e a gente acha bonito, e o daltônico acha horrível. Porque ele não enxerga as cores como a gente enxerga, né? A mesma coisa o sabor. Existem pessoas no mundo, vocês vão se sentir chocados agora, mas existem pessoas no mundo que acham jiló gostoso. Quem é que acha jiló gostoso aqui? Eu como. Tem gente que gosta de coalhadinha. Coalhadinha é bom. Coalhadinha é bom. Foi uma piada, viu, gente? É porque eu nunca experimentei. Natália falou que ia me dar para experimentar e até hoje eu estou esperando. Coalhadinha é bom. Coalhadinha é bom. Ela deu uma inteira para a Eliane. A Eliane falou que ia me dar um pedaço, comeu tudo, também não me deu. Então eu nem sei o gosto. É um erro, um grande erro confiar a comida a Eliane. Berinjela, eu acho. Eu também acho. Só um pouquinho. Eu acho que Mas é bem parecido, eu acho bem parecido. Vocês sabiam que existe um gene que se a pessoa tiver, ela vai achar o brócolis amargo? E se ela não tiver esse gene, é alguma coisa assim. Se ela tiver um outro gene, porque tem um dominante e um recessivo. Tem um que ela acha o brócolis amargo e tem um que ela não acha. Vocês sabiam disso? Depende do gene que você tem no seu corpo. Então, geralmente, quem tem o gene para achar o brócolis amargo não gosta do brócolis. E quem não tem, gosta. Eu tenho um filho mesmo, meu filho mais novo, Danielzinho, ele quer brócolis todo dia no almoço. Ele adora o brócolis. Então, é algo genético. Hã? Que tem esse gene? Eu não sei se tem um nome específico, não. Mas eu sei que já existe um gene identificado
para sabor de brócolis, sentir sabor do brócolis. Claro, esse gene ele também determina outras coisas, mas uma delas... Você não sente amargo não, né? Pra mim é nada, tem gosto nenhum. Tem gosto. Tem gosto de brócolis, Então, assim, essas percepções que a gente percebe a matéria, elas dependem muito dos nossos órgãos do sentido, da nossa genética, né? Das nossas preferências. Eu, por exemplo, eu não gosto de nenhum tipo de peixe. Aí toda vez que eu falo isso, o pessoal pergunta, nem bacalhau, nem sardinha, nem atum, nem não sei o que. Gente, eu não gosto de nenhum tipo de peixe, eu não consigo nem experimentar. Um negócio assim, um bloqueio que eu tenho mesmo. E eu não gosto. Geralmente coisas do mar, a maioria também eu não como. Tem quase cheiro parecido. Que tem, porque é parecido, entendeu? Eu até como camarão, a depender do jeito que faz e tal. Mas peixe é um negócio que me bloqueia. Ficar muito com contato no fresco, você também não come. É, exatamente, porque tem aquele cheiro forte, né? Então, aí o pessoal pergunta, antes eu nem comia, aí o pessoal perguntava se eu tinha alergia. Não tenho alergia, porque realmente eu tenho esse problema. Então, provavelmente também tem a ver com a genética, né? Porque tem sabores que a gente percebe melhores, tem sabores que a gente percebe que não são bons. Eu vi algo sobre o cheiro de barata. E algumas pessoas têm um gene olfativo para sentir Que cheiro percebe. de barata. E eu percebo. Outros não. Eu percebo. Em qualquer lugar, se ela passou... Eu percebo também. Aí eu não estou sentindo, mas tem. Pode procurar que tem. Isso, exato. Eu percebo também. Eu percebo o cheiro de barata, eu percebo muito forte. Eu percebo também Muito forte. Ela passou, pode procurar que tem. Depois você acha. É uma coisa assim. Então você não tem. Que você não sabe explicar, cheiro de barata. É algo. Exato. Meio louco. Então, agora sim, lógico que o paladar também é adaptável. Tem coisas que você começa não gostando, aí você insiste até gostar. Cerveja, né? Cerveja, não tem um cidadão no mundo que experimenta a cerveja a primeira vez e fala que é bom. Não tem, gente, não existe. Porque realmente o gosto é ruim. Mas aí se você insistir, aí você se acostuma e começa a gostar. Eu não insisti, então até hoje eu não gosto. Mas se eu tivesse insistido, eu teria gostado. Então eu não bebo. A Coca-Cola, desde o primeiro dia eu já gostei. Mas a Coca-Cola, ela é produzida para você gostar desde o primeiro. É, porque é doce, né? Porque é exato. Aí não teve jeito. Ela é produzida. É o açúcar. É, exato. Aí hoje eu já não tomo mais com açúcar. Não tem tanto açúcar. Hoje eu só tomo só sem açúcar. Porque hoje em dia já tem um gostinho melhor, né? Tem um gostinho bom. Aí com açúcar eu já não gosto mais, desacostumei. Então vamos ver o que foi que Kardec falou lá embaixo, né? Aliás, vamos 33 já, né? 33, estamos já mais na frente. Olha, tá vendo quando a gente começa a conversar, todo mundo acorda. Então façam comentários. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades, ou seja, esse fluido universal, ele pode se transformar em qualquer tipo de matéria? Bem, pelo que a gente estudou até agora, a resposta é sim, né? Então vamos ler aqui a resposta. Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Olha só que interessante. E aí Kardec vai falar lá embaixo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto. Azoto é a maneira antiga de chamar o nitrogênio. É porque antigamente se chamava de azoto. Hoje em dia não tem mais esse nome. O carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento, a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Ou seja, para nós o oxigênio é uma das coisas mais simples que a natureza tem, mas hoje a gente já sabe que ele pode ser dividido. E aí essas partículas pequenininhas para nós são as mais simples que tem, mas a gente também já sabe que elas podem ser divididas. E assim sucessivamente, até chegar no mínimo ali, que é esse fluido universal. Tem uns 36.
Tem porque algumas perguntas tem 33A, 32A, entendeu? 16A. Por quê? Porque é uma pergunta dentro da outra. Então a gente diz que o livro são 1019 perguntas, mas na verdade são mais porque tem essas aí, essas extras, né? Então essa 33A é uma pergunta dentro da 33. Vamos ler ela aí. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Ou seja, tem gente que diz que a matéria ela só possui força e só possui movimento. Por exemplo, por que uma coisa é quente e a outra é fria? Porque quando a molécula é a partícula menorzinha ali, né, da substância. Quando ela está vibrando muito, ela está quente. Quando ela está vibrando um pouco, ela está fria. Quando a gente toca numa panela que ela está quente, é porque os átomos ali do ferro, daquela liga metálica, eles estão vibrando muito. E essa vibração pode fazer com que o átomo se solte do outro. É por isso que as coisas derretem quando elas estão muito quentes. Porque os átomos eles vão se desprendendo, porque eles vibram tanto que um se afasta do outro. E aí de sólido, aquele material pode passar a ser líquido. E se continuar vibrando mais e mais e mais e mais, chega uma hora que ele se desprende de um jeito que ele vira gás. E aí ele sai voando, né? Então, assim, algumas pessoas pensam isso. Só existe a força e o movimento. O movimento pode dar a temperatura, né? Pode dar o movimento mesmo à substância. E a força é o quê? Aí tem a força da gravidade, tem a força elétrica, a força magnética, as forças da natureza. E aí os espíritos respondem, né? Será que isso é exato? Será que isso é correto pensar assim? Que só tem força e movimento na matéria? Que as propriedades todas se resumem a isso? E aí os espíritos respondem, essa opinião é exata, ou seja, está correta. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, ou seja, as moléculas elas têm propriedades segundo a maneira com que elas se agrupam. Como se vê, por exemplo, num copo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. A gente sabe que existe vidro opaco, existe vidro transparente. E qual é a diferença de um para o outro? A disposição dos átomos ali dentro, ou átomos diferentes que se colocam ali dentro para ele ficar mais opaco ou mais transparente, né? É só a disposição dos átomos que o compõem. Para finalizar, só faltam duas aí, né? 34 e 34A, tá vendo aí? Kardec pergunta: as moléculas têm uma forma determinada? Gente, quando a gente fala em átomo, quando a gente fala em molécula, a gente tem que explicar um pouquinho, porque é o seguinte, porque quando você tem um átomo isolado, por exemplo, um hidrogênio só, um oxigênio só isolado, ele é só um átomo. O gás hidrogênio, o gás oxigênio não é um átomo só isolado voando no espaço. A gente sabe que o gás hidrogênio são dois hidrogênios juntos, e aí você pega vários conjuntos de dois hidrogênios, aí sim você tem um gás, que é o H2, que é o hidrogênio gasoso. Na natureza você não encontra o hidrogênio sozinho em canto nenhum. Você não encontra, você só encontra ele unido hidrogênio com hidrogênio, formando um gás. O oxigênio é a mesma coisa, você não encontra um átomo de oxigênio livre na natureza, você não tem. Você só tem ele unido a outro oxigênio, formando o O2, que é o gás oxigênio. Se ele não tiver na forma de gás, ele vai estar em outra molécula, nos óxidos, né? A água, por exemplo, tem no H2O, né? Que tem um oxigênio e dois hidrogênios, mas eles estão grudadinhos, eles não estão separados. Porque se você tirar o oxigênio e tirar esses hidrogênios da água, não é mais água. São átomos separados que têm outras propriedades, não são mais líquidos, nada, eles já não são mais água, tá? Se você pegar esses dois hidrogênios da água e unir eles separadamente, ele já é gás hidrogênio, já é um gás que inclusive a gente nem consegue respirar ele, que ele é meio tóxico, né? Se você respirar o hidrogênio, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, eu já tive, de respirar o gás hidrogênio,
Nossa, você começa a tossir, irrita o olho, irrita a garganta, ele é bem tóxico. E se você pegar esse oxigênio da água e unir com outro oxigênio da água, você já tem o gás oxigênio, que esse daí pra gente é bom, é agradável, né? Se você pegar um balão só com oxigênio e respirar, tranquilo, você fica ali de boa, você não se sente mal. A não ser que aumente muito a quantidade de oxigênio no sangue, que aí já é outro papo. Mas, que dá uma alcalose, mas aí já é outro papo. Mas, observem que a molécula é a união dos átomos para formar alguma coisa. Eu posso ter o mesmo átomo, hidrogênio e oxigênio. Eles podem formar gases diferentes ou podem formar água. Por quê? Porque a molécula, a união, o jeito que eles se unem é que é diferente. Então, a molécula é o jeito que eles se uniram. O átomo são eles separados. Mas na natureza a gente não vê nada separado. Tudo está unindo, formando algum tipo de molécula. Eu não vou entrar muito na química aqui, porque vai ficar muito chato. Mas é mais ou menos isso, tá? Então ele pergunta se as moléculas têm uma forma determinada. E os espíritos dizem que sim, sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Por que a gente não pode apreciar? Porque elas são tão pequenininhas que a gente não consegue enxergar, né? Mas a gente sabe que elas existem. Moléculas muito grandes, lá no microscópio eletrônico, a gente pode ver, a gente consegue ver uma proteína. Porque uma proteína é uma molécula grandona, uma molécula imensa. Quem gosta de fazer academia, ouve muito falar em proteína, né? O tempo todo a pessoa fala, aí os nutricionistas, você tem que comer mais proteína, você está com muito carboidrato, você está comendo muita gordura, tem que diminuir o carbo, diminuir a gordura e comer mais proteína. O que é a proteína? A proteína é um colar de pérolas imenso, sendo que cada pérola é um aminoácido, uma moléculazinha que nós chamamos de aminoácido. Então, se você pegar, no corpo humano tem 20 aminoácidos diferentes que formam proteína. Se a gente pegar esses 20 e for unindo eles, como se fosse um colar de pérolas, lá no final, né, a gente vai ter, não é só 20 que a gente une, existem 20 tipos, mas uma proteína pode ter 300 aminoácidos, pode ter 100, pode ter 150. Então a gente une todo mundo, dobra esse colar de um certo formato, aquilo ali é uma proteína. Proteína é isso, é um colar de pérolas grandão, todo enrolado, né? E cada pérolazinha seria um aminoácido. Então, aquela proteína ali, ela é muito grande. Então, a gente botou lá no microscópio eletrônico, a gente consegue enxergar ela. Disforme, o formato não é 100%, mas a gente consegue ali ver mais ou menos como que ela é. Então, dá pra gente perceber. Então, é isso aí que vocês têm que comer, que o nutricionista manda vocês comer, é isso aí, viu? Então, aí quando você pega lá o whey protein, né? Aí você, lá atrás do whey protein, tem todos os aminoácidos que tem naquela proteína. A proteína era só carne. Mas está na carne, as proteínas elas estão na carne. Elas estão, né? A carne é uma fonte de proteína. Mas quando você vai comer a carne, lá tem escrito lá, ó, em 100 gramas dessa carne, tem, por exemplo, 30 gramas de proteína. Ou seja, a proteína não é só carne. Ela tem, aliás, a carne não é só proteína, ela tem proteína. Aí você vê, exatamente, tem muita. No frango, 100 gramas de frango vai ter, sei lá, 29 gramas de proteína, 28, não sei. Mas vai ter outras coisas também, vai ter carboidrato, vai ter água, tem muita água, tem gordura, né? Então, mas é isso aí. Mas essas moléculas aí, elas vão ter uma propriedade que quando você ingerir, né, o seu corpo vai separar esses aminoácidos, que a proteína vai para o estômago, ela é toda quebrada, ela é toda digerida, né? Ela é hidrolisada, ela é quebrada. É por isso que tem gente que compra o whey hidrolisado, né? Que ele já vem quebradinho, não precisa digerir. Mas ela é toda quebrada e o que passa do estômago para o sangue são os aminoácidos. A proteína não passa inteira porque ela é muito grande, não dá para passar do estômago para o sangue. Ela não penetra na parede ali do intestino para ir para o sangue. Ela é muito grande, então ela é quebradinha. E os aminoácidos é que vão. Ah, mas o que é que o corpo vai fazer com esses aminoácidos? O que ele precisar. Se você estiver malhando muito, né? Vai para o músculo. Mas vai para outros lugares também. Né? Aí tem gente que come colágeno, que é uma proteína, pensando que o corpo vai produzir colágeno, que é outra. Não, gente. O corpo não, porque não é uma proteína, caiu no estômago não vai ser quebrada? Vai ser toda quebrada. Para o seu sangue não vai colágeno, vai os aminoácidos do colágeno. E o seu corpo vai fazer o que com esses aminoácidos? Produzir o que precisar.
Ah, mas está precisando de colágeno? Ele pode produzir colágeno. Está precisando de músculo? Ele vai produzir outras coisas, entendeu? Ele vai produzir o que precisar. Então, se você comer colágeno, você não vai produzir colágeno obrigatoriamente, não, né? Mas é só para a gente distrair um pouquinho, porque a gente ainda tem um tempinho, eu fico jogando outras coisas para vocês não dormirem. Tem que comer um colar de pérolas. Tem que comer um colar de pérolas. Pelo menos você que treina, pelo menos aí 1,8 a 2 gramas de proteína por cada quilo de peso que você tem por dia. No caso, eu com 87, eu tenho que comer quanto de proteína? Aí você comendo aí uns 160 gramas já tá bom. Se treinar muito, viu? Se treinar fofo, pode comer menos. E aí o 34A, que é a nossa última pergunta de hoje. Essa forma é constante ou é variável? Ou seja, as moléculas elas têm a mesma forma sempre ou elas podem variar? Bem, a resposta dos espíritos, constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. O que é que ele está falando aqui? O que é que ele está dizendo aqui? Ele está usando uma nomenclatura que hoje não se usa mais, tá? Ele está chamando os átomos mais simples de moléculas e está chamando o agrupamento de átomos também de moléculas. Hoje a gente não faz mais assim. Hoje a gente chama os menorzinhos de átomo e o conjunto deles a gente chama de moléculas, tá? Então, os átomos, eles são mais ou menos sempre iguais. Dificilmente um átomo se transforma em outro. Tem que ter uma reação nuclear, ou lá dentro das estrelas, ou um decaimento, que são coisas mais complexas. Então, geralmente, os átomos, do jeito que eles são criados, eles permanecem. Mas quando eles se agrupam, eles formam coisas diferentes, como a gente deu o exemplo aqui do hidrogênio formando gás, do oxigênio formando outro gás, ou deles dois formando a água. Estou dando esses exemplos simples para a gente não ter uma aula de química aqui, né? Senão vocês não vão querer voltar mais nunca. Mas é só para a gente entender. E essa foi a última pergunta de hoje, né? E assim, a gente vai fazer só uns 5 minutos aqui para a gente tentar entender como isso se encaixa dentro das questões espirituais, tá? Mas deu para entender aí até agora? Porque tem algumas coisinhas assim meio complicadas, né? Para a gente entender, mas de forma geral deu para pegar, né? Mas então, por que isso é interessante? Por que Kardec fez todas essas perguntas, né? Porque assim, de uma maneira ou de outra, apesar de ter sido uma pesquisa científica que Kardec fez, né? Perguntando a vários espíritos, outras pessoas também perguntando, mandando cartas para ele pegar tudo isso e colocar em um livro só. Apesar de tudo isso, apesar de ser algo científico, a finalidade de Kardec era entender o mundo espiritual. A finalidade dele era essa. Porque quando a gente entende o mundo espiritual, a gente entende um pouquinho dos propósitos que levam a gente a estar aqui encarnados. Então é mais ou menos isso que ele quis entender, né? Porque se a gente entender que o mundo espiritual ele tem uma natureza um pouco diferente, apesar de ser a mesma matéria, né? Agrupada de maneiras diferentes, mas ele tem uma natureza um pouco diferente do mundo material, a gente entende que esse mundo espiritual, apesar de existir, a ciência convencional não consegue detectar. A ciência convencional, você perguntar a um físico, né? Quais são as propriedades das colônias espirituais? Ele vai rir da sua cara. Ele vai dizer, você tá doido, né? Você fumou alguma coisa hoje que não era para fumar, né? Então, assim, a gente entende a partir disso daqui, a partir dessa leitura, né? Que não é porque a ciência convencional, a ciência materialista, porque ela não conhece o plano espiritual, que ele não exista. A gente entende que são outras, que é um tipo de matéria muito mais sutil que existe lá, que muito provavelmente através dos nossos aparelhos aqui da Terra, nossos aparelhos aqui do nosso planetinha, a gente não vai conseguir detectar, né? E nem por isso significa que não existe esse plano espiritual, que não existam as colônias espirituais, que não exista o umbral. Todo mundo já ouviu falar de umbral aqui? Já ouvi isso. Natália já ouviu falar de umbral?
A gente vai trabalhar isso mais aprofundadamente depois, mas é um local onde espíritos mais infelizes costumam se agrupar. E esses espíritos mais infelizes, eles plasmam o ambiente e esse ambiente acaba ficando um pouco mais desagradável. Se você puder depois assistir o filme Nosso Lar, ele mostra assim, mais ou menos como que é esse local, né? Inclusive é por causa da existência do umbral que muitos povos antigos acreditavam que existiam locais infernais, né? Os gregos, por exemplo, acreditavam no Hades, que era um local que era ali de sofrimento, né? Os zoroastristas acreditavam em um local que depois passou a ser chamado de inferno. A palavra inferno não é de lá dos persas zoroastristas, não. Ele é uma palavra latina que significa subsolo, porque eles acreditavam que esse local de sofrimento ficava embaixo da terra. Então eles chamavam de inferno, que significa subsolo. Então, várias e várias crenças, né, em vários povos começaram por quê? Porque esses espíritos, eles já tinham experimentado experiências nos umbrais, que são esses locais de sofrimento, tinham reencarnado e eles tinham essa intuição de que existia um local de sofrimento. Então eles passaram a chamar esses locais de nomes diferentes. Cada cultura deu o seu nome, tá? No caso, a gente mesmo que plasma. Que quer ficar ali, né? Isso, porque o que é que acontece? A permanência do espírito nesses locais é por afinidade. Por orgulho, por ego. Isso, por problemas, às vezes a pessoa, ela está muito... Eu vou dar um exemplo dos encarnados para você entender, porque é a mesma coisa que acontece com desencarnados. Se você está, por exemplo, em São Paulo, e você está totalmente entregue às drogas, vamos pegar o crack aqui, que é uma droga extremamente debilitante. Você vai preferir ficar lá no Parque do Ibirapuera, onde está tudo limpinho, bonitinho, pessoas felizes, bem vestidas, cheirosinhas, sem nenhum tipo de vício, ou você vai preferir ficar na Cracolândia? Na Cracolândia. Por quê? Porque você vai para lá por afinidade. Como é que é o ambiente da Cracolândia? As ruas são limpas? Tem lixo pela rua? O odor de lá como que é? As pessoas se organizam, elas tomam banho, elas trocam de roupa, elas usam roupas rasgadas. Elas trabalham, elas são felizes, elas vivem sorrindo, elas têm um aspecto físico bonito ou não? Pois é, aí você pergunta, por que a Cracolândia é daquele jeito? Foi alguém que foi lá e fez aquele lugar feio daquele jeito e espalhou lixo em tudo quanto é lugar e chamou os drogados? Não. Aquele ambiente, ele é feito, construído pelas pessoas que estão lá. Porque aquela condição espiritual daquelas pessoas que estão lá, para elas aquilo ali tá bom. Entendeu? Elas preferem se dedicar ao uso da droga do que limpar a calçada, ou do que trabalhar para ter uma casa melhor, ou do que procurar alimento e ficar mais bonitinha. Entendeu? Várias vezes lá tirar, né, botarem essas pessoas em outros lugares. Mas sempre eles voltam. Então aí você se pergunta, mas por que existe o umbral? É porque Deus fez um lugar horrível para as pessoas infelizes ficarem? Também não tem nada a ver, Deus não fez nada. Deus não fez a Cracolândia e Deus não fez o umbral. Quem faz são os espíritos que estão lá. Eles é que plasmam aquele local com a energia deles. Do mesmo jeito que a Cracolândia é desorganizada, porque quem está lá é desorganizado. E quem é que faz as colônias? É Deus que chegou e fez? Não. Quem faz as colônias são os espíritos que se organizam e fazem aquele local mais bonito, porque aquilo já está dentro deles, eles já têm afinidade com algo daquele jeito. É tanto que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente percebe que pessoas mais espiritualizadas, pessoas que levam a sério a espiritualidade, normalmente a casa dessas pessoas é mais organizadinha, mais limpinha. Geralmente ela gosta mais de organização, ela não gosta de estar no meio da sujeira. Já é uma característica
espiritual também. Então, essa é a diferença do umbral. Então, esqueçam isso de que existe um inferno e um diabo que vai estar lá te esperando porque você cometeu pecado. Isso não existe, gente. Não existe, tá? Não existe. Os espíritos, eles estão onde eles têm afinidade para estar. E no momento em que eles percebem que aquilo não está legal e que eles querem algo diferente, eles saem de lá. Não existe castigo eterno, né? Castigo eterno é algo totalmente contrário à ideia de Deus. Isso, exatamente, é a vibração, é a afinidade. Isso, exatamente. É tanto... Fiquei curiosa. Então, tipo assim, o meu pai, o mais velho, fala que quando uma pessoa acaba perdendo a vida de uma forma trágica, tipo, espancada, ele fala que esses locais sempre ficam pesados, como se a pessoa não saiu de lá. Não entendeu o motivo da morte. Então, tipo, não consegue se livrar daquele local. E aí, tem alguns lugares que eu vou, tipo, eu consigo sentir ambientes pesados. Sim, sim. E me incomoda, tipo, minha cabeça dói, eu fico meio molendo. Verdade é o pior. Eu não sei se o pessoal que está assistindo ouviu, mas eu vou repetir a pergunta. Natália está perguntando se as pessoas que morrem de morte violenta, elas podem ficar apegadas àquele local e a energia do local pode ficar mais pesada por conta disso, por conta de revolta. Pode acontecer isso, sim. Mas às vezes a energia que a gente capta é do encarnado que está vivendo ali, às vezes é do desencarnado, então é difícil a gente saber de onde vem. Mas a energia pode ser captada. E aí quando a gente fala energia, a gente não está falando dessa energia que se mede com aparelhos, não. A gente usa o nome energia porque a gente não tem outra palavra, mas são vibrações, são ondas, entre aspas, que a gente capta, que podem ser mais positivas, mais negativas, mas isso pode acontecer. A gente capta essa energia. No caso, essa pessoa iria para o umbral. Ela não aceitou. Isso pode acontecer. Ou ela pode ir para o umbral, ou ela pode ficar naquele local, né, que ela está mais apegada, ou ela pode transitar entre um e outro. Aí, as pessoas que ficam aqui na crosta terrestre, a gente costuma chamar de alma penada, né? Que penar é andar, caminhar, né? Andarejo e tal. Relatos de espíritos que eles permanecem no local do acidente, por exemplo, morreu no acidente de carro. Só que aí não tem noção de tempo. Aí passa 50 anos, 100 anos no mesmo local, fica preso. Pode acontecer. Mas aí, quando a pessoa morre, não vem os espíritos amigos para acolher, e aí vai da pessoa que está ali querer, porque eles não vão obrigar a seguir a luz, mas se ele quiser continuar lá nas trevas, ele pode continuar. Porém, existem outras pessoas que estão nessa mesma crosta que vai até ele. Isso, então Josi está falando, só para o pessoal que está ouvindo aqui, Josi está falando que alguns espíritos, né, eles podem receber ajuda, mas nem sempre eles querem. E isso acontece sim, isso pode acontecer. Então, há casos e casos. Eu costumo dizer que não existem duas mortes iguais, assim como não existem duas vidas iguais. Mesmo que você for irmão gêmeo da pessoa, foi criado do mesmo jeito, tem a mesma idade, mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, mesmo assim a vida de um não vai ser igual à vida do outro. Da mesma forma é o desencarne. Não existem duas mortes iguais. Então, assim como tem esses relatos que Maíse está falando, que existem pessoas que ficam naquele local, né? É mais comum você se apegar ao que você se apegou na vida do que ao próprio local da morte. Mas pode acontecer porque aquele local da morte pode estar relacionado a alguma outra coisa. Por exemplo, você pode ter morrido na casa que você viveu a vida inteira, entendeu? Que você teve uma família ali e tal e tal. Então, existem casos e casos e casos. Não existem duas vidas iguais, não existem duas mortes iguais. O que a gente tem que fazer é viver a boa vida para ter a boa morte. E quando eu falo a boa morte, não é a maneira que você vai desencarnar, mas é o pós-morte. É como você vai encarar a sua vida espiritual depois. E é por isso que é bom a gente ter o conhecimento, porque a gente tendo o conhecimento, a partir do momento que a gente desencarna, mesmo que a gente não percebeu esse desencarne, mas a gente vai depois perceber, não, eu não estou mais no mundo
dos encarnados. Então eu tenho que ter consciência de que eu tenho que me desapegar de todos os meus vícios, de todas as minhas paixões, de todas as minhas más tendências, as minhas más inclinações, para que eu possa ir para um lugar bom. Para que eu possa buscar ali a colônia espiritual e não ficar buscando mágoas, não ficar buscando me apegar à matéria, me apegar ao carro que eu deixei lá, a casa que eu deixei lá, a esposa que eu deixei lá, os filhos, porque eles vão seguir a vida deles e depender de mim, eu não vou poder estar lá para ajudar. Então, e aí você vai só atrapalhar. E aí atrapalha. E aí você quer ajudar, você como espírito, você quer ajudar uma família sua, só que você já não pode mais, você não está mais aqui. Exatamente. Então acaba a prejudicar os seus familiares. Exato. Talvez a angústia também do espírito, a tristeza que você não tem, acaba passando por encarnado. Isso. É onde fala da vibração. E é por isso que é bom ter o conhecimento, porque aí você tenta se controlar para você evitar essa angústia lá. Porque quanto mais lá você fica angustiado, mais aqui as pessoas ficam também. E vice-versa, né? Se a família de quem morreu ficar angustiada demais, não entender que isso aí estava no plano dele, que é o caminho dele, também vai afetar quem está lá. É verdade. Quer perguntar? É isso, mas os encarnados também não sentem isso, não tem essa energia. Isso, sentem também. Os desencarnados sentem. Quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem entendimento, porque é normal a gente chorar e a gente ficar triste quando perde qualquer ente querido. Por mais que a gente tenha conhecimento, isso é natural. Porém, se você para de viver a sua vida, entra numa depressão porque perdeu alguém, isso é ruim também para quem está lá. Principalmente se essa pessoa tiver percepção, se ela tiver ligação suficiente com você para perceber que você está sentindo essas coisas. Ela vem até você. Isso, exato. Então, assim, a gente Aí tem que você ter vai o conhecimento. Porque aí, no caso, aí ele pode se transformar em um obsessor seu, porque você não Isso, exatamente. Então a gente tem que ter esse tipo de percepção, a gente tem que ter esse tipo de entendimento, porque invariavelmente nós vamos perder entes queridos na nossa vida. Então a gente tem que ter o entendimento para saber até como agir, né? Ao invés de ficar chorando, se lamentando, a gente tem que orar por aquela pessoa, pedir para que siga o caminho, porque a gente sabe que lá na frente, se for alguém que a gente gosta muito, lá na frente a gente vai encontrar também depois. Outro relato também que eu vejo, e eu já vi, se eu não me engano, foi Chico Xavier que falou, e teve de volta para se eu não me engano, sobre isso. Que geralmente o pai ou a mãe falece, aí fica o filho, aí fica, meu pai vai me proteger lá de cima, minha mãe vai me proteger lá de cima. Diz que isso é um tormento do espírito, porque ele se sente na obrigação de proteger, ele não sabe como e não sabe como ajudar. Exatamente. E aí achava que a gente canta muito ele. Exato. Existem muitas e muitas civilizações antigas e algumas atuais que tem toda a sua crença religiosa é baseada nos antepassados. Isso é meio perigoso por isso que você falou. Então, Maís falou o seguinte, que muitas vezes a gente, depois que perde um pai ou uma mãe, fica assim, meu pai vai me proteger de lá, minha mãe vai me proteger de lá. E muitas vezes isso pode causar angústia a quem está lá, porque ela não consegue proteger. E aí ela fica angustiada. Então, é como se fosse uma cobrança do encarnado em relação a quem foi. Então, é bom não praticar esse tipo de coisa, né? Deixar a pessoa lá em paz e tudo, tentar resolver os seus problemas você mesmo, do que ficar pedindo para quem está lá, porque realmente pode acontecer isso. Isso daí... Tem 2 anos que eu vim em São Paulo e, tipo, lá eu já... É como se eu sentisse que a minha mãe iria precisar de mim, que minha avó poderia partir. E eu estaria com esse tipo de... como se fosse... de ajudar e informar, porque eles eram uma família assim, muito apegada. Né? Então, todo dia todo mundo estava na casa de minha avó, de noite, de manhã, e aí eu fui explicando. Aí eles achavam que era de que ou eu porque minha avó morresse, ou porque eu não tinha coração. Eu falei, gente, não é isso, é que a gente tem que entender que quando chega o nosso momento, a gente cumpre o que a gente veio fazer aqui, a gente simplesmente vai deixar esse corpo aqui. Ele morre, mas o espírito ele continua vivo. Então, volte lá, de onde ela vai estar, se ela tiver com boas vibrações, ela vai para um lugar bom.
dependendo do que ela tiver dentro do coração dela, ela vai para um grau. Isso, E aí eu exatamente. comecei a explicar essas coisas. Já é velha essa dúvida. Josi está falando, eu vou só explicar para o pessoal, Josi está falando que muitas vezes acontece isso, da gente, por a gente ter o entendimento de que a morte é um processo natural, ter esse conhecimento de que a morte é um processo natural, que a gente sofre, mas sofre menos às vezes do que os outros, as pessoas acham que é porque você não tem coração, ou porque você queria que a pessoa morresse mesmo, não é isso? E na verdade não é isso, né? É porque o sofrimento em excesso é ruim para quem fica, e é ruim para quem vai. Porque se é um processo natural e vai acontecer de qualquer maneira, né, ficar se lamentando demais, além da conta, porque cada um sabe o seu ponto de equilíbrio, né? Até onde vai e até onde não vai. Então ficar se lamentando demais é ruim, assim como também ignorar também é ruim. Né? A gente tem nossos sentimentos, a gente compreende, mas a gente sente, mas compreende. É igual, a minha avó ela ficou quase 15 dias em coma, assim, inclusive, ela mesma, o corpo dela ficou só. Eu falei, mãe, isso é de vocês ficar. Aí ficava tipo assim, uma roda assim. E eu explicava, eu falei, gente, vocês têm que liberar, vocês têm que deixar ela partir, já chegou a hora dela. O corpo físico dela já não aguenta mais. Posso ser que o espírito sim, mas o corpo físico não. Então vocês têm que liberar para minha avó partir. Às vezes chega a ser egoísmo dos parentes. Entendeu? Porque E aí a pessoa tá ali sofrendo, toda debilitada, mas por egoísmo seu, você quer que a pessoa fique. Não o egoísmo da parte da maldade, sabe? Mas o egoísmo da parte do sentimento. Se a pessoa está sofrendo, a pessoa Da sensação de perda, né? E não sofre só a pessoa que está ali, sofre todo mundo, porque está vendo aquela situação que está passando. E aí o espírito ali fica ali do lado, que não quer pai, nem deixa o corpo, e aí atrapalha todo mundo. É uma situação complicada quando, principalmente os idosos ou alguém que sofreu algum grave acidente e tal, quando ele já está em uma situação que não tem mais jeito. Porque aí as pessoas, elas têm aquela vontade de cuidar, porque elas também acham que não podem ser negligentes, né? Mas também fica naquela de, mas a pessoa está sofrendo, e aí o que é que a gente vai fazer? Nesses casos, o que a gente aconselha é que deixe a medicina decidir, né? O que é melhor? Né? É manter aquilo ali o máximo possível, ou existe alguma maneira ética de agir, né? Porque existe a ética médica, né? Então, assim, a gente sempre aconselha que vá pelo próprio aconselhamento médico do que se deve fazer, do que não se deve, né? Para você ter ideia, quando minha avó chegou, o médico já falou assim para minha mãe. Minha mãe que é a mais apegada, sua mãe não tem uma semana de vida. E aí minha avó entrou, hoje ela estava bem, eu cheguei lá, ela deu risada e tal. E quando foi no outro dia, ela já estava em coma. É como se a glicose lá abaixou e ela não voltou mais. Ela não voltou. E aí ela só voltou, aí eu falei assim, olha, ela só está esperando que meu tio chegue para poder ela partir. Eu falo, aí porque eu não tenho filtro. Eu já chego e falo, eu não sei se vai doer ou não, mas eu tenho que explicar da maneira que eu consigo. Aí quando meu tio chegou, eu falei, olha, meu tio, você fala com ela, que ela tá te ouvindo. Ela precisa que você fale com ela para ela poder você se despedir e tal. Aí meu tio ficou, 4 dias minha avó melhorou que até andar andou. Aí todo mundo ficou ali, aí tá vendo isso aqui? Aí eu falei, eu só falei assim, oh meu Deus. É porque isso a gente sabe que acontece mesmo, né? Porque ela precisava ver esse meu tio, porque ela era muito apegada a esse meu tio que mora em São Paulo. É o caçula. Então ela precisava ver, porque o restante já estava todo aí. Isso. Eu vou só encerrar aqui o vídeo, a gente vai continuar a conversa, tá? Mas eu vou encerrar aqui o vídeo porque já deu 1 hora.